pessoa, de modo a ofender a cor e a etnia dela. Um exemplo seria o que aconteceu com a jornalista negra da Globo, Maria Júlia Coutinho, acredito que seja isso, né? Maju Coutinho. Quando várias pessoas pegaram e colocaram, só conseguiu isso porque só conseguiu essa posição de destaque porque tu é negra. Enfim, ofenderam ela de várias formas, fazendo, inclusive, associando ela a um macaco, enfim, várias formas de ofender uma pessoa. Então, basicamente, a injúria racial ela vai atingir uma pessoa, enquanto que o racismo atinge a coletividade. Eu volto a lembrar do caso do exemplo do racismo, o caso do jornalista William Vac, quando olha para trás e fala, isso é coisa de negro, isso é coisa... Então acaba rebaixando toda uma etnia, toda uma raça, né? Toda a raça negra. Existem vários tipos de racismos que vêm sendo estudados ao longo dos anos, né? Um deles é o racismo cordial. O racismo cordial, ele é um elogio onde existe, de forma velada, de forma oculta, o racismo manifestado ali. Quando uma mulher negra, ela fala, mas tu nem parece brasileira, tu até que é bonita para uma mulher negra, ou parece uma mulher, parece uma negra tipo americana, dando a entender que a mulher negra é americana e a mulher negra é brasileira. Ou seja, a pessoa que recebe a frase, ela recebe um elogio, mas a sua etnia, a sua raça, o coletivo, de forma é inferiorizado, é agredido, e muitas vezes a pessoa que recebe esse, entre aspas, elogio, não percebe esse racismo que de fato está velado, ele está escondido. Quando fala que é um negro de alma branca, como se pessoas negras não pudessem ter uma alma, para quem acredita, mas de fato algo positivo. Então, o racismo cordial ele sempre vai ser um elogio com um aspecto oculto do racismo. Então, se a pessoa não tem não tem um despertar da negritude, se a pessoa não tem um olhar mais atento a esse tipo de frase, acaba recebendo de boa esse elogio e acaba até muitas vezes manifestando também e repetindo essas atitudes, né? Esse seria o racismo cordial. Outro tipo de racismo que por muito tempo vigorou no Brasil, principalmente na mídia, é o racismo recreativo. Inclusive tem um livro específico dele, que faz parte da coleção Feminismos Plurais, ou Plurais Feminismo, enfim, mas que trata exatamente desse tema, o racismo recreativo, que ele vem em forma de piada, ele vem em forma de brincadeira, mas também de forma velada esconde um racismo. É aquele racismo quando faziam piada de negrão. E muitas vezes eu, na minha ignorância, na minha inocência, enquanto adolescente e antes do despertar para essa negritude, acabava rindo, porque não tinha uma forma para me defender, porque, enfim, não entendia que aquilo era um racismo. Porque, de fato, é difícil tu conseguir identificar o racismo. O racismo no Brasil, depois a gente vai falar também, ele é muito diferente do racismo nos Estados Unidos, que é um racismo mais explícito. No Brasil, ele é muito velado, ele é muito escondido, assim, ele está nas entrelinhas. Então, se tu não tem um olhar mais atento, se tu não tá atento para essa pauta, passa liso, assim, sabe? E tu nem se dá conta que é um racismo. Não, mas é só brincadeira. Não, não é brincadeira. Então, esse é um tipo de racismo muito importante que, principalmente, deve ser trabalhado em sala de aula. Deve ser trabalhado em sala de aula para que as crianças aprendam que quando a brincadeira ofende a outra pessoa, independente, claro, a gente está falando aqui de racismo, mas a gente pode ampliar o leque falando do bullying, por exemplo, mas quando ofende a outra pessoa, não é uma brincadeira, é uma ofensa, certo? O outro tipo de racismo que eu destaquei aqui é o racismo cultural.
e inicio falando do racismo cultural com um exemplo. Quando falam que esse é um exemplo de racismo cultural com racismo recreativo, ele está mesclado. Quando falam que o baiano é preguiçoso, o que vem no imaginário de quem recebe essa informação? Imagina uma pessoa branca deitada na rede ou uma pessoa negra? Então, quando falam que o baiano é preguiçoso, na verdade não é o baiano, a ofensa não é no baiano, a ofensa é na pessoa negra, porque existem baianos brancos também, assim como existe em todo o Brasil. O Brasil é miscigenado, como a gente sabe, né? Então, essa é uma, eu não vou chamar de brincadeira, mas é uma frase que por muito tempo ela foi repetida, pronunciada, e ainda, infelizmente, é. Inclusive, aqui no Sul, nós temos muito disso, né? De nos colocarmos enquanto superiores a outras regiões do Brasil, principalmente com o Nordeste, quando defende que no Sul tem as pessoas mais inteligentes, quando no Nordeste, sendo que os índices educacionais comprovam o contrário. O Ceará, se eu não me engano, é o estado que tem o maior índice ali de aprovação em vários exames da educação, né, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, enfim. Então, o racismo cultural é tudo que associa a cultura negra, ou seja, então, a música, quem ouve rap é bandido. Por que quem ouve rap é bandido? Quem ouve samba é preguiçoso. Quem ouve funk também é bandido. Então, toda essa relação de cultura associando a raça, a etnia negra, também é um tipo de racismo. E dentro do racismo cultural existe um outro tipo de racismo, que é o racismo religioso, que é quando a gente tem hoje a bancada evangélica que coloca que a religião afro é uma religião composta por demônios, associa os orixás, as divindades das religiões de matriz afro a demônios. E isso de forma a minimizar, e a gente tem uma realidade bem presente, e a gente poderia abrir até como sugestão para um outro momento, conversar sobre essa pauta que é a intolerância religiosa, mas eu vou fazer um parêntese, porque eu acho importante falar sobre isso, que hoje a gente tem um apagamento da memória, e a população negra, a própria população negra tem medo dos seus orixás. Então, quando se fala em Exu, por exemplo, que hoje é uma divindade, para quem estuda o candomblé, quem estuda a Umbanda, eu não sou de religião, mas eu venho estudando sobre o assunto. Exu é uma divindade, é um orixá também. Ele faz parte ali daquele, vou chamar de panteão, assim, mas ele não é associado ao demônio, a alguém que faz o mal, só que por conta dessa supremacia branca e cristã que prevalece no Brasil ainda hoje e ganhou muita força nesses últimos anos, né? O que tem acontecido é que existe esse epistemicídio, existe esse apagamento dos negros reconhecerem a própria cultura, a própria ancestralidade, as próprias divindades, cultuarem deuses brancos e acabam tendo medo dos deuses negros ou dos orixás. Enfim, era esse, fecho o parênteses e volto. O racismo cultural, então, é isso, é tudo que envolve a cultura negra e, de alguma forma, tenta rebaixar aquela cultura, aquela forma, aquela expressão popular como uma forma de humilhar mesmo, de falar que isso é ruim, disso é inferior, como, por exemplo, que samba e pagode é uma música inferior à música clássica, por exemplo. Quando não existe a sociologia, a antropologia, elas áreas da ciência que estudam esse tema dizem que não existe uma hierarquia social entre culturas. Então, portanto, não existe cultura superior e cultura inferior. Existem culturas diferentes. E isso que cabe ficar claro, que cabe ficar destacado para as pessoas, que essa diferença precisa ser respeitada. Bom, eu não gosto, sei lá, de punk rock, por exemplo.
Bom, eu não tenho que manifestar o meu ódio àquele estilo musical. Cabe a mim respeitar a diferença. Tem gente que gosta, que bom. Eu não gosto, vou seguir com o que os meus gostos e as minhas preferências musicais. Racismo cultural, mais ou menos isso. Outro tipo de racismo é o racismo moderno, tá? O que acontece? Vou só tomar uma água. Eu tô falando muito rápido, tá de boa? Então, o racismo moderno, assim, ó, o racismo moderno, ele tá bem presente nessa nossa sociedade brasileira de 2020, porque é aquele que acredita que não existe mais racismo no Brasil, que racismo de verdade é lá nos Estados Unidos. Acredita, por exemplo, que não tem culpa pelo passado. Ah, mas eu não escravizei ninguém. E ninguém está falando que as pessoas deste período, as pessoas dessa geração escravizou alguém. Não é esse o fato. Bom, daí a gente teria que ampliar o leque e entrar em outro conceito, que é o conceito de branquitude e de privilégio, mas as pessoas brancas precisam entender que quando a gente fala que, bom, vocês não têm culpa pelo o que os antepassados fizeram, claro que não tem culpa, isso não precisa nem ser discutido, mas cabe salientar essa posição de destaque, que os privilégios que ainda existem pelo simples fato de ser branco no Brasil, por conta da opressão, por conta do racismo. E, novamente, um branco visto com guarda-chuva é visto como um branco com guarda-chuva. Um negro com guarda-chuva pode ser muito bem confundido com um fuzil, como já foi algumas vezes. Enfim, o racismo moderno está ligado a essa negação, que acredita que não exista mais racismo e que é algo que aconteceu há muito tempo atrás. Certo? E isso é bem presente. A gente vê discursos de pessoas falando e repetindo, reproduzindo isso. Ah, mas eu não sou racista, eu nunca vi nenhum racismo. E é interessante que existe uma pesquisa, não lembro agora a data, mas é uma pesquisa que fizeram com a população brasileira, onde perguntaram se vocês acreditam que existe um racismo. E boa parte da população, não lembro agora, mas 80% disse que, bom, existe o racismo no Brasil. 90%, não lembro agora os dados, se era 80%, 90%, eu lembro que grande maioria, sim, disse que existe o racismo no Brasil. E daí perguntaram, tá aí, você se considera racista? E a maior parte da população, 80%, 90%, também declararam que não se consideram racistas, ou seja, o racista é sempre o outro. Por quê? Porque é difícil compreender o racismo que está internalizado em nós. E quando eu falo em nós, sociedade brasileira branca, porque volta a falar, o negro pode ser chamado de racista? Não pode. Por quê? Por conta daquela nossa fala lá no início, porque precisa existir uma hierarquia social. O negro, mesmo ele manifestando o racismo, ele ainda vai continuar sendo oprimido. No outro dia, ele vai ser confundido com um bandido, ele vai ser parado pela polícia, enfim, ele vai continuar sendo oprimido. Então, o que acontece? O negro, ele manifesta sim o racismo. Existem vários exemplos. Bom, esqueci agora o nome dele, Sérgio de Camargo, presidente da Fundação Palmares hoje, ele é um negro que manifesta direto o racismo. Mas a gente não pode falar que o negro ele é racista, porque ele não tem esse poder de oprimir o outro. Porque logo, bom, é um tema complexo realmente, mas Franz Fanon em Pele Negra, Máscaras Brancas, ele vai falar exatamente isso. Quando o negro atinge um grau assim de maturidade, de conhecimento, por mais que ele estude, por mais que ele alcance o ápice, ele vai perceber que ele nunca vai ser branco, ele vai ser sempre ser tratado como negro. Então, sempre ser tratado como inferior ao branco, mesmo que ocupa, sei lá, a posição de presidente. Bom, presidente negro. Ninguém fala, por exemplo, no Barack Obama, o presidente negro, bom, Barack Obama. Mas ninguém fala no presidente branco, Donald Trump, por exemplo. O negro está sempre associado à sua cor, está sempre associado à sua raça, enquanto que o branco não, porque o branco não se vê como
alguém racializado. E esse é um estudo que a professora Lilia Schwartz faz, a Lia Weiner-Schuckmann também faz, deixo como sugestão até para assistir vídeos delas, são duas professoras doutoras que pesquisam o tema da branquitude, são duas mulheres brancas que eu admiro, e que elas estudam essa questão da branquitude no Brasil, de não se ver enquanto raça racializada. Mas existe um exemplo, por exemplo, existe um exemplo que ela apresenta. Eu lembro que na Alemanha, no século XVIII, século XVII, era toda diferente. Os alemães não se viam como um único povo. Existiam várias etnias de pessoas brancas, de pessoas que habitavam várias regiões germânicas, né? Enfim, ainda não era a Alemanha, e que lá eles conseguiam perceber o que era raça. A raça era quem estava no centro, quem estava no poder. Os outros eram chamados de bárbaros. Mesmo sendo brancos, eles eram chamados de bárbaros, simplesmente por não pertencer à mesma etnia, por não ter as mesmas características, os mesmos fenótipos, enfim. Um outro tipo de racismo é o racismo científico, e foi um racismo presente no Brasil. Ele ganhou força no início do século XX, ali, em 1914, quando Francis Galton, foi primo do Darwin. O Darwin cunhou o conceito de evolução das espécies, e o primo dele, o Francis Galton, acreditava numa evolução social, uma evolução das pessoas, onde exista, novamente, uma cultura superior à outra. Nasce, então, nesse período, com Francis Galton, que cunha esse termo, o darwinismo social, que também te apresenta lá no perfil do Movimento Black. E esse termo, ele foi estudado e foi aceito por muitos intelectuais da elite. E a elite, não só na Europa como no Brasil, era branca. Então, muitas pessoas acreditaram nisso, porque inclusive fizeram comparações, fizeram experiências com pessoas, pegavam uma pessoa branca, pegavam uma pessoa negra. Lembra que no Brasil, 1914, era tinha deixado de ser escravo, então eram pessoas que ainda ocupavam o subúrbio, ocupavam favelas, enfim, eram pessoas que tinham uma alimentação bem diferente de uma pessoa branca. Então, quando eles comparavam, faziam uma comparação, essa experiência, né, eles viam que a população negra tinha bem menos vitamina no corpo, tinha os ossos mais frágeis, tinha, enfim, características diferentes e que acabavam diminuindo as características dos brancos. Claro, mas aí comparavam duas pessoas e classes sociais diferentes, né? E a partir dessas experiências, eles acabam carimbando, assim, e, portanto, a ciência também contribuiu para esse racismo, para fortalecer, para reforçar essa ideia de raça superior e de raça inferior. Tá? Então, no Brasil, tem vários eugenistas, o Raimundo Nina Rodrigues talvez seja o mais famoso, é um baiano. O Alê Santos, que é um influenciador digital no Instagram, ele fala bastante sobre eugenia, ele tem um podcast no Spotify, onde ele apresenta vários eugenistas e qual a contribuição de cada um. Então também fica como sugestão. Depois eu posso enviar para vocês no grupo ali, mas é Alê Santos o nome desse influenciador digital. Outro tipo de racismo que eu destaquei é o racismo aversivo. Ele é aquela pessoa que diz que não tem racismo, que não manifesta o racismo, que não é racista. Inclusive tem amigos negros, mas eles têm uma certa aversão, ou seja, ele não gosta de estar presente nos mesmos lugares. Se a gente pega, por exemplo,
vamos em uma feira cultural negra, onde as pessoas, um lugar mais popular. Essa pessoa certamente vai negar o convite por não se sentir bem naquele ambiente. E ela vai manifestar isso porque, não, é porque eu não gosto, mas é que ela não consegue perceber, talvez, que esse racismo está atrelado, está condicionado no inconsciente dessa pessoa e que ela não consegue, muitas vezes, perceber que, dessa forma, ela também está manifestando o racismo. Mas é questão de escolha. Não, tudo bem. Eu não quero me manifestar com pessoas negras, eu não quero me relacionar com pessoas negras. É uma opção, com certeza. Só que existe uma explicação para essa negação. Uma coisa é tu falar que, bom, eu tenho preferência por mulheres asiáticas, por exemplo. Bom, é uma preferência, mas tu não vai negar, não, mulher branca, nem pensar. Quando existe essa negação, precisa ser trabalhado no psicológico, no inconsciente dessa pessoa, porque existe algum trauma ou algum abalo psicológico que essa pessoa sofreu. Isso a gente tem muito nos movimentos negros, em alguns coletivos, infelizmente, que é esse distanciamento de pessoas brancas que acabam afastando pessoas brancas de coletivos e movimentos, porque acham que o branco não pode somar na luta antirracista. Eu já fui ofendido verbalmente lá no perfil, quando eu criei a publicação Juntos Somos Mais Fortes, com a imagem de uma mão preta e uma mão branca apertando assim as mãos, se dando as mãos. E pessoas negras vieram me ofender ali por conta que, então tu quer convidar branco para tomar chá em passeata, em luta antirracista. Então, enfim, são pessoas negras que têm esse remorso, talvez, me falta a palavra agora, mas existe algo que precisa ser trabalhado nesta pessoa. E da mesma forma que existe com a pessoa negra que nega a pessoa branca, também existe algo no inconsciente da pessoa branca que nega a pessoa negra. E muitas vezes ela não sabe, porque é um pensamento que está no nosso inconsciente. Nós fomos formados dentro de uma sociedade racista, uma sociedade machista, uma sociedade homofóbica. Então é normal que, se a gente não desconstruir e não perceber todos esses preconceitos que está enraizado, que está internalizado que está dentro de nós, que está no nosso inconsciente, a gente vai continuar repetindo as mesmas atitudes, as mesmas manifestações, os mesmos tipos de preconceitos. O próximo racismo é um racismo que agora eu faço uma comparação com o racismo dos Estados Unidos, né? O racismo dos Estados Unidos é um racismo explícito. A pessoa que é racista, ela parece que sente um orgulho em manifestar que é racista. Não, eu sou racista. Isso por conta lá da Guerra dos Confederados, antes, né, dos países, na Guerra da Secessão, lá em 61 a 64, se não me engano. E o que acontece? Existiu uma lei Bill Arden, me falha a memória agora, mas era uma lei que legitimava o racismo, que pessoas negras deveriam ocupar determinados espaços e pessoas brancas ocupar outros espaços. Então foi algo que foi legitimado nos Estados Unidos. No Brasil nunca houve. Então, somado a isso, no Brasil ainda existe o mito da democracia racial, e por um bom tempo foi vendido, e ainda é vendido, para o exterior, a imagem do Brasil como um país onde não existe discurso de ódio, não existe guerra entre raças, enfim. Só que as estatísticas mostram claramente o contrário. Mostra que, de fato, existe esse racismo no nosso país, mas ele está escondido. E muitas vezes está escondido porque as pessoas ainda não se identificaram, ainda não conseguiram fazer uma autocrítica e perceber o racismo que está internalizado nelas. Tem um livro, que é o livro Tornar-se Negro, da Neuza Santos, que fala isso bem no início do livro, assim, que uma criança
de 5 anos, ao longo da vida dela, apenas 5 anos, ao longo dos 5 anos dela, ela recebeu mais de 15 mil informações racistas, seja por veículo da mídia, seja por forma da manifestação da sociedade, dos vizinhos, das pessoas. Então, 15 mil, uma pessoa de 5 anos recebe 15 mil informações racistas. Então, vai formando aquele ser humano com esse do imaginário de acreditar que existe sim uma raça superior e uma raça inferior na sociedade. Então, a gente pensa numa pessoa adulta, quantos milhares de informações nós não recebemos ao longo da nossa formação, e a gente vai ver no racismo institucional, que é o próximo racismo, que é um racismo que está presente nas instituições. E o professor Silvio de Almeida, ele tem um livro chamado Racismo Estrutural, e ali dentro ele cita também o racismo institucional. É o racismo que está presente tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Nos órgãos públicos, nas escolas, hospitais, na polícia. Tem um dado muito importante que eu desconhecia e fiquei sabendo, acho que muito recente, assim, essa minha pesquisa, essa busca pela negritude, por esse assunto, né? 2 meses atrás eu fiquei sabendo que as mulheres negras, no momento do parto, elas não recebiam anestesia, enquanto que as mulheres brancas recebem anestesia. Esse é o chamado de violência obstétrica, e é uma realidade, tem estudos, vários estudos sobre isso, e que inclusive a médica ou o médico, o obstetra ali, após o parto, quando está em contato com uma mãe branca, tem muito mais tempo passando orientações de como tratar o bebê, de como dar o banho, enfim, aquele primeiro atendimento, enquanto que para mulheres negras, muitas vezes nem recebem informação alguma. Sai ali do hospital sem... Alguém conversou contigo? Não. Alguém te informou alguma coisa? Não. Então, isso é uma violência e isso é um tipo de racismo também. Esse é o tipo de racismo institucional presente na saúde, quando deixa de atender bem uma pessoa negra para atender bem uma pessoa branca. A gente tem um exemplo nas escolas, quando a escola não chama os pais para conversar, quando não chama coordenador pedagógico, quando não chama professora responsável, faz uma reunião com todos para expor aquela situação racista, e muitas vezes quando não tem informações orientando os alunos quanto à questão do racismo na escola. A gente tem uma lei de 2003, portanto, 17 anos, a gente discutiu no grupo, no último encontro, né? É uma lei de 17 anos já, e que não é colocada em prática. A gente tem a lei 10.639, é uma lei de 2003, que ela obriga as instituições de ensino, tanto privada quanto pública, ao ensino da história e cultura afro-brasileira. Só que isso, pelo conhecimento que eu tenho conversando com alguns professores, isso não acontece na prática. Conversei com uma professora, uma pedagoga aqui de Porto Alegre, e ela falou que a escola nunca citou isso. Às vezes não tem nem material. Então, quando a escola se omite a isso, a omissão também é uma ação. A omissão também é uma ação. Então, a escola também passa a ser uma instituição racista, né? O legislativo, quando cria leis para favorecer pessoas brancas e não pessoas negras, o judiciário, quando dá uma atenção maior para a pessoa branca, para a pessoa negra. Mas isso não acontece. Bom, o martelo do juiz é sempre mais pesado para a pessoa negra. Existem estudos que comprovam esse fato. Então, quando a gente tem na figura do juiz, a pessoa que vai julgar determinado crime, e pode ser um crime semelhante ali, o mesmo crime, talvez na mesma circunstância, talvez as penas são diferentes. A pessoa branca é tratada de uma forma, a pessoa negra é tratada de outra. Então, isso também é o racismo, e o professor Silvio de Almeida, ele é advogado, e ele afirma isso, né? Que o próprio direito,
o surgimento do direito, né, as escolas, tanto a figura do doutor e a figura a figura do médico e a figura do advogado eram pessoas inquestionáveis na sociedade, na elite brasileira, por muito tempo, inquestionáveis. Tanto que os dois são chamados de doutores, sem possuir o título, muitas vezes sem possuir o título de doutorado. Então, professor Silvio de Almeida, sensacional, tem vários documentários, não, vários vídeos no YouTube dele, tem um programa no Roda Viva onde ele fala isso, tem o livro dele, Racismo Estrutural, que eu deixo como sugestão também, que ele vai falar bem isso dessas instituições. E a polícia a gente não precisa nem falar, né? A gente tem vários vídeos onde a pessoa negra é tratada de uma forma e a pessoa branca é tratada de outra. Então, talvez seja a instituição, não sei se exista aí uma hierarquia das instituições, mas talvez seja a instituição mais racista do país e que precisa passar por um processo de reciclagem, precisa passar por um processo de, talvez, desmilitarização da polícia. E quando o pessoal cita esse tema, desmilitarização não é acabar com a polícia militar, mas é dar um outro viés para aquela polícia, que é uma polícia administrativa, na verdade. Enquanto que a polícia civil continua sendo uma polícia judiciária. Mas o treinamento, a abordagem, ela precisa ser diferente. E tem relatos, eu estava vendo um homem negro falando que foi vítima de racismo por um policial negro. Então, o policial negro não foi racista, mas ele manifestou o racismo para aquela pessoa, para aquele cidadão ali, que com certeza, se fosse uma pessoa de outra cor, o tratamento era igual. E talvez as pessoas não tenham a sensibilidade, a pessoa que não é negra, ela não tem a sensibilidade, e a gente pode entrar agora num outro conceito, só para a gente até para valorizar um pouco a nossa conversa, que é o conceito de colorismo. O conceito de colorismo defende que quanto mais retinta for a pele daquela pessoa, quanto mais escura for a pele daquela pessoa, mais racismo ela vai sofrer ao longo da vida. Portanto, tem um exemplo pessoal, posso compartilhar com vocês. Eu, enquanto negro de pele clara, faço parte de um grupo do WhatsApp, grupo de amigos, e sempre quando tem que fazer uma brincadeira associando a cor, sempre a pessoa que eles tiram para fazer essa brincadeira é sempre um negro retinto. Em nenhum momento eu, enquanto negro, fui citado como alvo de brincadeira, aquele racismo recreativo que eu passei para vocês. Então, o colorismo, de fato, ele existe. As pessoas de pele mais escura, elas sofrem muito mais racismo dentro da nossa sociedade. E para falar no racismo estrutural, eu pensei num exemplo de um prédio de 10 andares, onde no térreo a gente tem a população negra retinta e no último andar, lá na cobertura, a população branca. E ao longo dos andares a gente tem uma paleta de cores aí, onde vai clareando conforme vai subindo esses andares. O racismo estrutural, ele coloca a população negra no último patamar. Então, quando a sociedade percebe uma pessoa negra ocupando determinada função que não aquela, as pessoas se surpreendem. Quando vê uma mulher negra médica, as pessoas... Médica? Não, isso aí não é médica. Por quê? Porque a pessoa não está vendo a mulher negra lá no térreo. Está vendo lá no sexto, no sétimo andar. E quando essa pessoa é deslocada para o andar superior, as pessoas tentam buscar justificativas, querendo saber, tá, mas como que chegou lá? Quem é que ajudou essa pessoa? Ah, não, mas alguém ajudou. E quando isso não satisfeito com essa busca por essa justificativa, vem um outro conceito que a gente trabalha também lá no perfil do Movimento Black, que é o conceito de meritocracia. Porque daí cita, mas Joaquim Barbosa é um homem negro e chegou ao STF. Qualquer negro pode chegar ao STF. E daí coloca um condicionamento como se todos os outros não conseguissem atingir determinado andar na sociedade
por conta do esforço. Ah, mas não conseguiu porque não se esforçou tanto. Só que as pessoas esquecem que existem vários fatores que contribuem para esse esforço. E muitas vezes, o ano passado eu dei aula como professor voluntário, eu sou formado em geografia, mas não exerço profissão de professor, mas o ano passado eu dei aula numa ONG, um cursinho pré-vestibular e pré-ENEM, como professor voluntário. E lá a gente trabalhou também esse conceito de meritocracia. Né? E o que fica claro? Porque muitas vezes as pessoas daquela ONG, os alunos daquela ONG, se esforçam muito mais do que talvez uma pessoa que mora num bairro melhor, que tem uma condição social melhor, independente de cor, agora falando. Alguém que tem acesso à internet, alguém que, enfim, que mora próximo da escola, que tem dinheiro para pagar a condução, enfim, posso de Uber. A gente tinha aluno ali que morava no Belém Novo, é um deslocamento de 1h30 até o centro histórico de Porto Alegre. 1h30, 2 horas. Então, para ele estar na aula às 6 horas da manhã, ele tinha que acordar. Não, acho que 7 horas começava a aula, ele tinha que acordar antes das 5 horas. Então, o esforço dessa pessoa que estava na ONG era muito maior do que quem mora próximo da escola. Só um exemplo. Então, que desconstrói esse mito da meritocracia, né? Porque nem sempre aquele que se esforça mais é aquele que vai conseguir, porque existem várias barreiras e vários fatores que vão contribuir e vão, de certa forma, justificar o porquê dessa pessoa não conseguir. Então, o racismo estrutural, posso também compartilhar com vocês um exemplo pessoal, acontecia comigo na minha juventude, época de ensino médio, quando eu via um negro num carro importado, eu imaginava, bom, esse aí deve ser jogador de futebol. E ficava tendo... Por quê? Porque na minha concepção, no meu pensamento, no meu inconsciente, condicionado de uma sociedade racista que me passou a informação que um negro, para ser bem-sucedido e para ter um carro importado, ele precisa ser jogador de futebol, eu ficava tentando justificar o porquê daquele negro estar lá ocupando, sei lá, o 8º ou o 10º andar. Então, por mais que, como a gente sabe, eu não podia manifestar eu não podia ser acusado de racismo, mas eu estava manifestando o meu racismo, porque eu estava procurando justificativa de querer saber, tá, mas por que tá, não, mas se ele não é jogador de futebol, o que ele é? Porque a nossa ideia é que, pelo menos na minha juventude, é que não podia ser um arquiteto, um advogado, um médico, enfim, um engenheiro, um professor, enfim, de várias áreas, de várias profissões, por conta desse pensamento que nos foi condicionado. A população brasileira precisa reconhecer que sim, fomos formados por essas pautas preconceituosas, não só quanto racista, quanto machista e homofóbica, enfim. Um outro exemplo pessoal que eu também compartilho, não tenho vergonha de compartilhar com vocês, porque é um erro e eu consegui visualizar esse erro e tento desconstruir esse pensamento. Quando se via um tempo atrás, agora até que mudou muito, assim, né? Em pouco tempo mudou muito, mas a gente pega aí 20 anos atrás, 15 anos atrás, uma mulher dirigindo o carro, bom, esse é o carro do patrão, desculpa, esse é o carro do marido dela. Por quê? Porque no meu imaginário, e no imaginário de muitas pessoas daquele período, que não é muito tempo atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, não conseguiam imaginar a mulher como uma mulher independente que tivesse condições de comprar e ter o próprio carro. Então, aquele carro que ela está dirigindo é o carro do marido. Por quê? Porque nós fomos formados, vou dizer, nós fomos formados numa sociedade que nos condicionou a esse tipo de pensamento. Esse tipo de pensamento machista, homofóbico e racista. E assim, só um exemplo de racismo institucional que eu deixei passar, que na empresa privada, por exemplo, numa loja, quando acontece o caso do vendedor olhar para o cliente e julgar pela cor, que esse cliente não tem dinheiro para comprar, eu nem vou atender ele. Isso existiu no ano de 2018 com o ator mirim da Globo, é o JP Rufino, ele é filho do músico
do Grupo Revelação, o Rufino também. Então, aquele ator, ele estava num shopping com a mãe dele tinha ido em uma loja, e esse ator mirim estava procurando fones, headphone, né, aqueles fones, e o vendedor da loja pegou e tirou ele. Não, pode ficar aí na frente, pode sair. E o gurizinho falou ainda, né, o garoto falou, não, eu vou comprar, eu quero comprar. Quando vê o vendedor, falou alguma coisa que, não, tu não como é que é, não tem dinheiro para comprar, isso não é pro teu bico, alguma coisa assim, sabe? E depois tentou justificar que não, mas sim, isso é um racismo institucional. A instituição ensinou aquele vendedor a pensar quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Então ele associou a cor de uma pessoa a condições. Aconteceu também, existem N exemplos, depois vocês podem trazer também, mas o caso do filho adotado, um casal branco que tinha adotado um filho negro numa concessionária, e o garoto negro estava vendo o carro, assim, um carro que o casal, inclusive, iria comprar, e o vendedor enxota a criança. Não pode ficar aqui, sai. E daí o pai da criança vai, não, ele é meu filho, e daí o vendedor ficou sem entender, porque o pai e mãe brancos e uma criança preta, ele falou, não, ele é nosso filho. E, enfim, então, o racismo, ele está em várias instituições, ele está presente em toda a estrutura da sociedade. Cabe a nós essa percepção, cabe a nós esse olhar atento, né, para que a gente possa nos policiarmos, né, porque muitas vezes a gente manifesta sem saber, a gente manifesta o racismo sem saber, como o exemplo do racismo cordial, que é fazer um elogio para uma pessoa, que é fazer um elogio para determinada pessoa, mas aquele elogio está minimizando toda a raça, toda a cultura que ela pertence, né? Enfim, eu deixo aberto agora o microfone que vocês participem, se tiver algumas questões, enfim. Finalizo a fala. Posso falar? Claro. Ô, Quirion, muito boa a tua fala. Olha, uma das coisas que eu anotei aqui, uma pena que tu não está nos bancos escolares dando aula e levando todo esse teu conhecimento aí, que olha, fantástico mesmo, e a gente precisa de professores assim, né? Que você sabe que eu sou uma defensora da educação e que eu acho que é lá na educação que tudo vai mudar e que nós vamos conseguir desconstruir todo esse racismo que a gente vive aqui. Eu tenho uma dúvida, uma dúvida não, é uma coisa que eu venho pensando há algum tempo, queria que vocês me ajudassem. Claro. Quando eu vejo falar, o fulano de tal não vai ser processado por racismo, mas por injúria racial. Isso é uma forma de brandar a pena desse fulano que cometeu racismo? E por que ainda por que vocês acham que ainda se os juízes, e claro, eu mais ou menos imagino, né? Mas eu queria saber se vocês também pensam assim. Por que Então, ainda eles tentam levar tudo para injúria racial e negam o racismo? a gente tem participando o Lucas Macedo, não sei se ele está escutando. Lucas é formado em Direito, ele poderia dar uma resposta mais completa para nós. Não sei se alguém é da área do Direito, eu sou da área da Geografia, enfim, mas vou esperar o Lucas Macedo se manifestar. Caso ele não manifeste, eu posso compartilhar o que eu penso. O crime de racismo, ele é um crime muito mais gravoso, mais grave, e ele é imprescritível, ou seja, ele não prescreve. A pessoa foi vítima de racismo hoje, daqui a 30, 40 anos, ainda pode ser processada por esse ato. A injúria racial, por ter uma pena menor, existe a prescrição. E um outro fator também que eu acredito é por conta que o racismo ele é muito difícil de ser percebido na sociedade brasileira. Como eu falei a vocês, no Brasil o racismo ele é muito velado, ele está nas entrelinhas. Muitas vezes nós, enquanto pessoas negras, conversando entre amigos, conversando entre família, a gente não se dá conta que manifesta o racismo. Tinha que ser negrão mesmo. Tá louco. Então são manifestações dessa forma. Então o Lucas. Tá na escuta, Lucas? Tô na escuta, você tá me escutando? Sim, escutando.
Eu tava escutando a reunião e eu tô fazendo compras no Zafari. Aí aí eu aproveitei a chamada, foi citando meu nome e dei uma parada aqui na parte dos vinhos aqui. Não, tá muito boa a tua palestra, Kira. A gente participa ali do mesmo grupo, né? Eu sou advogado e essa questão do... Vou botar minha máscara aqui direitinho. Essa questão da injúria racial e do racismo, ela é um ponto muito forte na cultura da jurisprudência brasileira, né? Por quê? Porque, como o Quirion bem mencionou, a injúria racial ela é um crime muito mais... as penas, né, são muito mais brandas. Na questão, aí envolve duas questões, né? Se for qualificar uma pessoa, né, poderosa na sociedade, ou branca, enfim, que tem algum privilégio, se tu tiver duas opções, aí entrando dentro do racismo institucional que o Quirion citou, a preferência dos juízes, que são, na maioria, as brancas, que fazem parte de uma elite, elas costumam adequar o crime à injúria racial, tá? Por quê? Porque no crime do racismo ele tem que ter uma questão geral, né? Então não é só tem que ser tu não pode, não permite que um negro entre num supermercado por ele ser negro já constitui um crime de racismo puro, né? Ou enfim a questão do racismo, ela só teve um julgado que eu conheço agora de cabeça, que foi classificada como racismo no Brasil, foi de um, acho que até do Rio Grande do Sul aqui, que um escritor fez uma apologia ao crime nazista, tá? E aí caiu daí a situação israelita entrou no STF com a representação de racismo e essa pessoa foi condenada, né? Então vocês vejam que mesmo essa questão do crime de racismo, ela não foi aplicada às pessoas negras, né? Ela foi aplicada à questão dos israelitas, né? Que são uma parcela que tem poder econômico na sociedade e foi classificada como tal. Então, de cabeça, assim, é o único crime, até, enfim, estudos, é um crime que eu me lembro de citar, né? E aí da questão da injúria racial na verdade, é injúria, né? E dentro da subclassificação torna a racial, porque a injúria pode ser religiosa, pode ser cultural, e dentro dessa espécie da injúria tem a injúria racial, que daí seria individual, que para nós convenhamos, né, que a gente sabe que a pessoa tá agredindo, na verdade, a raça no coletivo, né, não no individual, mas eu acredito que essa questão de classificação se dê na medida das pessoas que estão lá para decidir o direito, né, que são os juízes. Tem até aquela foto que rodou o Facebook das pessoas, dos juízes do Tribunal de Justiça de São Paulo, na sua totalidade todas brancas, e uma foto abaixo dos garis, né, na sua totalidade negra. Então, quando a pessoa branca que está lá em cima classifica um ato particular como racismo, que tem uma pena muito mais branda, ela está meio que botando uma corda no pescoço dela, porque posteriormente ela vai ser classificada como uma jurisprudência e ela pode ser enquadrada nesse aspecto. Não sei se eu fui bem claro, mas eu tentei contribuir da minha forma para o debate. Tá bom, pessoal? Só uma perguntinha, injúria racial leva à prisão? Leva alguém à prisão? Não, na verdade não, porque na verdade ela é um crime muito branda e ela chega a ser praticamente uma contravenção. As penas de reclusões são a partir de 4 a 6 anos. E a injúria racial, de cabeça, eu acho que é menos que isso. Kirion, abre o teu microfone. Desculpa, eu estava falando. Não, se eu não me engano, é de 1 a 4 anos, então. Depois eu tenho uma pergunta, se me permitem, depois de terminar, por favor. É o chefe. Artigo 140 mesmo.
Então ela não teria eu pena de lembro, reclusão diretamente, né? Detenção de um... Não. Tá de Detenção, sacanagem comigo, né? exatamente. Tá de sacanagem comigo, né? De 1 a 6 meses. De 1 a 1 a 6 6 meses, meses. então De 1 a 6 realmente não. meses. E esse crime, como é de 1 a 6 meses, ela pode ser transacionado, ela pode ser. Ela tem dentro do ambiente Ou jurídico, de... ela pode ser A compensada. injúria... é que a injúria comum, o artigo 140 é de 1 a 6 meses. Se for a injúria racial, que é um subtítulo, é de Sim. 1 a 3 anos aí. 1 a Mas 3 igual anos, não vai preso. Ninguém vai quando é preso juizado pela... especial civil e não cai. acaba não indo. Eu lembro que existiu um caso, só para finalizar aqui, Tia, eu lembro que teve um caso, não sei se você lembra, que passou no Fantástico, de 2 mulheres negras que foram impedidas de entrar numa festa da alta sociedade de São Paulo e foi classificado como racismo. Só que o dono falou, qual foi a justificativa? Não foram só elas que não entraram, várias pessoas também não entraram. Então, o racismo ele é muito difícil de identificar, porque sempre vai ter uma defesa. Enquanto que a injúria racial, ela é aquela manifestação direta. O exemplo de injúria racial é aquela garota torcedora do Grêmio que xinga o goleiro do Santos na época de macaco, uma coisa assim, né? Então, é uma manifestação direta, uma ofensa direta para a pessoa. Então, tu consegue, segurar. Bom, tu manifestou, tá errado, deu. Injúria racial. O racismo, ele tá nas entrelinhas. E é totalmente deturbado, né? Porque, na verdade, por exemplo, aquele caso do Ian Vac, né? Que ele estava lá fazendo uma cobertura e falou que era coisa de preto. Tu vê que ele, naquela questão, foi injúria racial, como foi classificado, né? Mas vocês percebam que, na verdade, ele não sabia quem tinha feito, né? Então não poderia ser escolhido esse critério individual, porque ele não sabia quem estava passando lá. Mas mesmo assim, foi classificado como injúria racial. Porque ele atinge todo o coletivo, né? Ele diz que esse é um comportamento que todos os pretos têm, de ficar buzinando. Por exemplo, de ficar incomodando. Sim. Isso é coisa de... É complicado, pessoal. Mas isso aí a gente está, na verdade, a gente está debatendo para mudar isso. E se Deus quiser, a gente permitir, a gente consegue fazer essa mudança no judiciário também, né? Tá bom, pessoal? Certo. Eu tô aqui na valeu, escuta, Lucas. coisa vocês me chamam aí que eu vou continuar minhas comprinhas valeu. aqui. Valeu, Lucas. Passar pro Tchera aí, Tchera. Antes do Cher falar, tem o Murilo Tchera. também, que a gente tem mais uma pessoa do direito, tem o Murilo também, que é estudante de direito. Certamente, então, Murilo pode falar. Ele está chegando agora, né? Então, acho que ele está um pouco tímido, mas só para dizer que nós temos mais um membro do curso de direito entre a gente, aqui conosco. Que bom. E também... Oi? Pode falar, Murilo. Boa noite aí, pessoal, tudo bem? A minha contribuição também vai no mesmo sentido do colega ali, companheiro da área do direito já formado, né? Mas, enfim, o que diferencia basicamente essa questão de atingir a injúria ser um crime mais individualizado, né? Quando a pessoa é atingida, enfim, tu consegue identificar quem sofreu o crime. E o racismo é quando envolve uma coletividade, né? Eu tô com a minha câmera fechada por estar em casa, enfim, bem à vontade, mas estou prestando atenção aqui no bate-papo e na aula do direito tributário também, mas é bem pertinente, sim, as colocações do colega. Acredito que ele resolveu ali, respondeu tudo bem certinho. Então vamos continuar aí o debate. Qualquer coisa eu contribuo com as minhas informações. Obrigada, Murilo. Aí, antes do Cher falar ainda, Cher, não me mata. Só, então, dar as boas-vindas para o Hector, que entrou agora, né? Hector, ele é membro do DCE da UC, seja muito bem-vindo. A gente estava aqui com o Kirion, né, que falou sobre os tipos de racismo, e agora a gente está nessa conversa aqui informal, tirando algumas dúvidas e falando um pouquinho mais sobre esses tipos de racismo. Certo? Agora o Cher pode falar, eu não vou mais interromper. Então, olá, pessoal. Eu Tia. pedir desculpas, né? Porque eu estou fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo aqui também. Só queria participar da reunião, mas ainda estou aqui fazendo muitas coisas por causa da preparação das eleições, né? Vocês sabem que estou numa correria aqui. Sim. Mas eu gostei bastante da live, do que o Kieran falou.
E eu tenho uma pergunta, porque assim, ó, porque negros, para nós, negros é negro, né? Não, para mim não deveria existir a diferença, né? Mas eu sei que o negro brasileiro, africano, por exemplo, eu sou da África, eu nasci na África, no Senegal. Então, eu sou negro, mas pelo que eu vejo nas pessoas aqui, parece que eles diferenciam os negros, assim, sabe? Tipo, negro brasileiro, negro africano, o negro mais ou menos. Às vezes não dá para entender. E para mim, eu acho que negro é negro, né? Não importa de onde vem e tudo mais. E eu vejo que algumas pessoas aqui que eu converso, às vezes falam que não tem preconceito com negros africanos, mas, pelo que eu entendi, parece que tem preconceito com negros brasileiros. Não sei se vocês estão me entendendo. E outra Sim. coisa também que eu percebi, tem negros brasileiros que têm preconceito com negros africanos. Tem negros africanos que têm preconceito com negros brasileiros. Então é toda uma confusão para mim, sabe? E às vezes eu fico me perguntando por que isso? Por que deveria ser isso? Que tem muitos negros que não se aceitam como negro. Eu gostaria de saber se já aconteceu com alguém de vocês, um de vocês, de ser negro e não se aceitar como negro. Porque, por exemplo, para nós é um pouco diferente, talvez por a gente ser de um país que é todo mundo negro, né? Porque aqui é um pouco diferente, né? Aqui, a maioria dos brasileiros são negros, certo? Só que também tem pessoas brancas, né? Então, eu gostaria de ouvir vocês que rola nisso aí. Eu nunca tive a oportunidade de perguntar isso para algumas pessoas negras, mas como temos essa reunião assim, eu gostaria de ouvir vocês. Peço desculpa qualquer coisa. Porque para mim, sabe, é uma coisa que eu posso também responder, né? Em caso, e também vai me ajudar bastante, como eu quero muito lutar com isso aí, né? Até vai me ajudar nessa minha candidatura, né, a vereador, para eu sempre saber o que responder nesse caso aí, de ser negro brasileiro e negro africano. E para mim é tudo mundo negro, né? Às vezes eu até falo brincando, eu falo com uns amigos que são negros brasileiros e falo, olha, cara, eu sou negro original, mas eu falo brincando, né, sabe? Mas daí a pessoa dá risada, né? Então, gostaria de ouvir vocês. Desculpem qualquer coisa. Capaz. Boa noite. Aqui é Kleber. Kleber falando, agradecendo o convite, né, para poder, de alguma maneira, estar participando com esse coletivo, assim, é bem legal, Kirion, os elementos que tu traçaste, assim, né, e de alguma maneira trazer uma dimensão do que está colocado para nós nas diferentes formas de racismo, né. Eu não conheço o Tcherna, não conheço, assim, mas só pelo acento da fala, assim, tu já te vincula com uma série de coisas ancestrálicas, assim, né, que nos remontam a uma interlocução que a gente sempre imaginou como das mais afirmativas possíveis, né, de poder ter uma integração com os vários povos, né, de África, e que a diáspora, no caso, relacionou no mundo todo, né? Então, quando o Tiago fala da questão é, é, das diferenças, né, que estão colocadas dentro do povo preto, né? Aqui no Brasil nós temos muita questão da fenotipia, né? E essa distinção da fenotipia ela define por muitas vezes espaços de poder. Talvez no Senegal, com uma maioria esmagadora negra, né, esses espaços de poder se deem de outra forma, não exatamente pela fenotipia. Mas no Brasil, muito em função da miscigenação, do processo de colonização, né, de escravização, essa questão da fenotipia definiu, sim, né, espaços, territórios, né,
onde alguns transitam mais, menos ou nunca transitam, né? Então, embora a gente não tenha resposta para tudo, Tchê, é importante pelo menos poder ter essa percepção, né? De como isso se realiza. O Kirian finalizou no início de que eu, Kleber, né? Eu sou administrador de formação, tenho formação na área contábil, na área de sistemas também, mas ao longo dos anos eu me aproximei muito do pessoal do campo, da sociologia, da psicologia, da antropologia, né, para poder entender o mundo e também para poder trabalhar assim, né? Hoje, assim, me sinto como um, alguém que discute a questão da organização do trabalho, tá? Assim, o trabalho na sua subjetividade, aquilo que nos traz saúde ou nos traz doença, na medida das nossas realizações, né? O trabalho como reconhecimento, né? As pessoas poderem olhar para você e saber que aquilo que você desempenha, realiza, tem uma utilidade. Você mesmo poder acreditar que essa utilidade agrega valor, né? Saber que a tua esposa, o teu filho, a tua mãe, teu pai olham para ti, bom, aquilo que tu desenvolve, pratica e produz tem sentido, serventia, né? No prédio onde eu moro, os meus vizinhos me reconhecem, se no meu bairro me reconhecem, com relação à utilidade que eu acabo empregando, não só para mim, mas para a sociedade como um todo, né? Eu estudo isso. E hoje eu faço parte de um coletivo, já fiz parte de vários e hoje ainda integro alguns, né? Que são organizações sociais civis. No caso, a Frente Negra é uma delas. E aí, comparando com aquilo que vocês têm desenvolvido, eu acho bem legal, porque geralmente os movimentos que eu frequento são de pessoas mais velhas, né? Com mais idade, que começaram essa construção há mais tempo, e é muito necessário uma aproximação com esses elementos mais novos, né? Essa questão do vício, de uma juventude que talvez não esteja tanto na idade, mas pelo interesse e pela possibilidade de fazer lutas, né? De discutir, de fazer o contraditório, né? De poder repensar aquilo que, de alguma maneira, parece dado, mas não está. Alguém antes ali fez uma fala com relação à questão da injúria racial e do racismo, né? Por que um elemento está tão díspare com relação ao outro? Fundamentalmente porque a sociedade ela é racista, o racismo estrutural está aí colocado, e quem tem condições de colher provas, né, e dizer se essas provas são adequadas ou não para justificar aquele elemento, nunca vai fazer isso com relação aos seus pares, né? Então, vai ser muito difícil um poder judiciário, né, um poder policial, facilitar que os elementos de prova que demonstrem uma situação objetiva de racismo, se ela puder ser derivada por uma questão de injúria, né, que é bem super mais atenuada, né, é para isso que a estrutura política e social vai estar colocada, assim. Então existe um movimento, acho até que depois dentro do grupo tem uma informação do senador Paim da semana passada com relação à questão de injúria racial. Eu não tenho bem presente aqui, mas recebi uma informação nesse sentido do pessoal da Nova Frente Negra Brasileira, que tem uma estrutura forte em São Paulo e que em fevereiro esteve aqui conosco, no estado do Rio Grande do Sul, né? E que tem uma agenda bem interessante em nível nacional. Tem feito várias, eles chamam de transformações, né? Rede de transformações, no sentido de promover debates, né? Buscando essas juventudes, às vezes nem tanto pela idade, mas mais pela concepção de buscar as transformações. Aqui eu fico por aqui. Agradeço imensamente a oportunidade de ter conhecido, no caso, o Kirian, né, que é a pessoa que eu mantive essa interlocução, mas fico bastante feliz e me sinto muito à vontade com relação às outras pessoas que aqui se encontram, né? A Karen, né, o Cher, a Cláudia Romero, o Léo, o Lucas Macedo, o Murilo, e as outras pessoas que, por acaso, em algum momento a gente venha a fazer uma caminhada, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite e vamos adiante.
Muito bem, Kleber. Obrigado. Falou Valeu, muito Kleber. bem. Muito obrigado, viu? Belas palavras. Tia, Oi. referente a essa não aceitação, esse é um processo bem comum, bastante comum, e tem um livro até que, como sugestão, acredito que eu tenha colocado no grupo, se eu não coloquei, vou adicionar lá, que é o Tornar-se Negro, da Neuza Santos, e ela vai falar exatamente isso, porque Que legal. por uma busca de aceitação na sociedade, a pessoa negra ela acaba se adaptando às características da brancura, por exemplo. Bom, Sim. então, para ser bonito, eu tenho que alisar o cabelo, então eu vou alisar o cabelo. Para ser bonito, eu tenho que andar com Nike, por exemplo. Então, vou comprar uma camiseta, um tênis da Nike. Enfim, para o ser bem aceito dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, as pessoas acabam se adaptando e deixando de lado suas origens por conta dessa aceitação, desse sentimento de pertença, de pertencer a algum grupo. Enquanto que, bom, não vou dar o spoiler do livro, mas existe assim, ó, essa procura infinita pela brancura e a pessoa acaba descobrindo que ela nunca vai ser branca, né? E quando essa descoberta que tu realmente é um negro e tu busca essa ancestralidade, a gente pode mesclar muito com somar, na verdade, um conceito de negritude, que é essa afirmação, que é o movimento que ocorreu lá nos Estados Unidos nos anos 70 e veio para o Brasil com o Tim Maia e com o Tony Tornado, enfim, que é o movimento Black Power, que o pessoal assume suas raízes, solta o cabelo, enfim, negros no poder. E agora a gente tem percebido muito no Brasil, muito forte, esse processo de aceitação dessa negritude, das pessoas terem não vergonha de serem negros, mas orgulho. Então existe a questão do processo de transição capilar, não só de mulheres, mas de negros, aceitando suas origens, se aceitando como são, e não tentando se adaptar para pertencer a algum grupo. Então, é mais ou menos isso que existe aqui no Brasil, né? Tu acaba, ainda mais, acredito que em Caxias do Sul, por ser a maioria dos cidadãos pessoas brancas, as pessoas tendem a falar da forma como eles falam, então tu acaba escondendo ou deixando de usar gírias que tu fala, por exemplo, na tua comunidade, no gueto, na vila, na favela, e quando tu ocupa, por exemplo, uma faculdade, a tua linguagem é outra, porque tu tem que se adaptar dentro daquele ambiente. Então tu não pode chegar falando com gíria. E esse é um processo um pouco confuso até para o psicológico dessa pessoa que está frequentando esses dois ambientes, porque quando ela volta para a sua comunidade, ela volta com um linguajar da faculdade e acaba sofrendo não uma opressão, mas acaba sofrendo uma certa em forma de chacota, em forma, agora tu está te sentindo branco porque tu está falando que nem eles, porque tu está falando palavras difíceis, mas não, então é um processo bem complexo, é um processo bem difícil que, infelizmente, existe no Brasil, assim, é bem presente isso. Eu vou contribuir um pouquinho, falar de mim, Kirion, para justificar isso que tu falou também, porque eu digo que eu me tornei negra há 5 anos. Eu ainda sou vista como, por algumas pessoas, tu não é negra, tu tem a pele clara, né? E até uma conversa que eu tive com o Kirion, né? E que me trouxe bastante conforto, porque eu ainda tenho não, estou desconstruindo isso, mas eu fico ainda com esse negócio de me posicionar. Eu sou negra, chegar numa pessoa que seja de cor mais retinta que a minha e dizer, nós somos negros. Mas eu venho tendo essa descoberta há mais ou menos 5 anos e começou com a minha transição capilar. Eu alisava o meu cabelo por anos e isso até uma conversa que eu
pretendo ter com umas meninas aqui de Caxias do Sul futuramente, né, que a gente, quanto mulheres negras, a gente tenta se embranquecer para ser aceita, para estar junto com uma roda de amigas, para, no tempo de escola, para chamar a atenção de um menino, e aí a gente parte do cabelo, a gente alisa o cabelo para tentar ser aceita, só que isso não acontece, porque a gente continua tendo a nossa genética negra, ela continua presente no nosso rosto, na nossa pele, então isso não embranquece, isso não nos torna branco, né? A professora Cláudia também está passando, né, por essa fase, né, de descoberta, e essa descoberta da negritude, ela vem com muita força, como eu já tinha conversado com o professor Quirion, ela desperta de um jeito, de uma maneira. Eu não sou professor, e a gente... Ai, para mim tu é, Quirion, para mim tu é professor. E nós todos os dias a gente está aprendendo uns com os outros, né? Mas, enfim, a gente deixar de se embranquecer e a gente começar a perceber isso é revolucionário dentro da gente. E isso, Cher, isso que acontece conosco vem do branco que escraviza o negro, que impõe que para ser pessoa, para ser gente, precisa ser branco. O negro, ele deixa as suas raízes, as suas crenças, a sua comunidade, a sua família, tem vergonha de onde ele é, para tentar ser branco. E isso faz parte do racismo estrutural, né? Então, o movimento contrário, quando a gente consegue atingir ele é maravilhoso. Diferente, né, das tuas origens, Cher, que lá todo mundo é negro, né, todo mundo tem orgulho de ser negro. Aqui é totalmente diferente. Eu sou uma negra que tem duas vertentes. Eu sou negra, que ainda não sei de onde que vem o meu negro da minha família, por parte de pai e por parte de mãe, eu sou italiana. Eu sou essa mistura das duas, bem caxiense. Enfim, a descoberta até é uma coisa que a gente começa a pensar, né? Eu não sei de onde que vem a minha ancestralidade negra, de onde vieram as pessoas da linhagem da minha família lá atrás, mas das pessoas brancas eu sei. A minha mãe, tem a mãe da minha mãe, tá, não, a mãe da minha avó veio da Itália. Ela veio da Itália. Desculpa, Kelvin. E muitas vezes conseguem especificar a região da Itália, né? Veio da cidade tal. Então é uma busca muito fácil, não, mas é muito mais facilitado do que para nós negros, que a gente não sabe de onde a gente veio, né? Talvez temos algum parentesco com o Cher aí. Se alguém algum avô que veio de Senegal aí, veio parar aqui no Rio Grande do Sul, quando vê, Tia, até parente. Vai saber, né? Vai saber. Sabe o que eu lembrei agora? Não sei se vocês sabiam ou vão acreditar, mas olha, lá na África, isso até eu não consigo entender, sabe? Porque depois eu falei para algumas pessoas lá na África, eu disse, porque a maioria das pessoas lá, não a maioria, na verdade, algumas pessoas, e mais ainda nas mulheres, né? Elas usam como posso dizer, uns cremes para ficar branco, acredita? Sim, já ouvi falar. Triste. Cara, isso eu não consigo entender. Daí eu falo para eles, sabem que muitas pessoas brancas, alguns, estão ficando no sol e tudo mais para tentar bronzear, para ficar um pouco pretinho. E você está querendo fazer isso para ficar branca? E a maioria, eles usam produtos, alguns são produtos
ruins, né, que não são bons, aí começa a estragar a pele. Vai, eu fico assim, tipo, como pode, né? Que a nossa cor é tão bonito, tão lindo e tal, né? E as pessoas querendo modificar isso. Essa questão que acontece no Brasil, acontece na África, porque a África também foi colônia de vários países europeus. Sim, se eu não me engano, só teve um país africano, do continente africano, que não foi colonizado, que é a Etiópia. Todos os outros países foram colonizados. Congo pela Bélgica, Angola e Moçambique por Portugal. Enfim, Camarões, Nigéria, ali tem França, tem Inglaterra, tem muita Holanda também ali no meio, então tem muita influência desses conquistadores, não, vou chamar de invasores, que da mesma forma que moldaram a sociedade aqui no Brasil, moldaram esse pensamento lá de raça superior e raça inferior. Talvez, eu não sei, não conheço o Senegal, mas talvez o processo seja um processo semelhante ao que acontece no Brasil, uma busca de uma aceitação de um status com mais privilégios, enfim. Só trazendo um pouquinho, então, uma contribuição também para o Cher. Eu estou me descobrindo negra, mas eu sempre me assumi como negra. Durante toda a minha adolescência, eu sempre gostava mais de frequentar clubes negros, eu sempre mais gostei de andar com as pessoas negras. Eu não tive nenhum namorado branco na minha vida, né? Minha mãe disse que eu sou preconceituosa, que eu sou racista. Não sei o que é, mas eu sempre me senti bem com as pessoas da minha linhagem. Eu venho também de um município que lá, além do racismo, ainda tem a questão do status, né? Então, se tu é negro e pobre, não tem condições. Então a gente vai e fico incutindo na gente, e aí hoje eu me pergunto, assim, eu fico questionando direto a questão das escolas, por que nos ensinaram coisas tão erradas, né? E que ficam querendo nos incutir assim, ó, tu não tem condições, tu é inferior, tu é inferior, tu é inferior. E aí a gente fica com aquelas crenças, e até a minha avó sempre dizia, tem uma coisa que a minha avó sempre dizia assim, ó, o negro não tem que ser bom, o negro tem que ser o melhor. E isso a gente fica pensando, poxa, eu tenho que estar sempre me desafiando e me sobrepondo sobre tudo, e isso é muito violento com a gente, sabe? Isso nos deixa totalmente frágeis. Sempre provando para a sociedade que também é capaz, né? Bom, eu cheguei aqui, eu também sou capaz de conseguir. E isso dói, sabe? Isso dói porque isso nos coloca às vezes numas posições que a gente não sabe como enfrentar. Então, Cher, voltando lá à tua questão, eu estou me descobrindo, mas sempre me assumi. Sempre gostei, eu sempre consumi cultura negra, música negra, né? Adoro ler autores negros, né? Então, busco sempre valorizar o que é da nossa raça, mas eu estou me descobrindo negra agora, de um pouco tempo para cá. Eu acho que essa aí que tu falou, que está se descobrindo agora, eu até estava falando com Karen naquele dia que ela veio aqui para a gente tinha uma outra reunião também. Eu acho que se a gente pudesse criar algumas coisas, não sei, eventos, livros, postagem, algumas coisas assim para que essas pessoas que não estão se descobrindo pudessem se descobrir. Porque eu acho que se a pessoa não se descobrir de ser negro, não aceita ser negro, é mais complicado ainda. Eu acho, minha opinião, né, minha visão. Então, isso aqui deveríamos tentar de alguma forma para que essas pessoas, né, se sentem bem, né, se sentem bem e se sentem, não sei a palavra agora, se sintam acolhidas, né? Se sintam... isso, se aceitar, né? Daí eu não claro, sei o que nós poderíamos fazer. Então,
tem o movimento Black que a proposta é exatamente essa, né? Através do conhecimento, poder esclarecer, apresentar a essas pessoas o conhecimento, mas eu tenho encontrado algumas barreiras, porque não depende só da nossa parte de querer ensinar, mas tem que ter alguém interessado em aprender também. Porque não adianta as pessoas estarem de costas para o que tu está falando. Então, a gente tem que ter um público voltado, um público atento e que esteja disposto a discutir, aprender com isso e a se desconstruir. O primeiro passo é se reconhecer enquanto alguém que manifesta o racismo. Porque todos nós, enquanto sociedade brasileira aqui, nós infelizmente manifestamos. Às vezes a gente não se dá conta, mas a gente acaba manifestando. Então a gente precisa... Outra coisa que eu vi ali nas tuas falas, bem no início, quando eu entrei, é que eu perdi muita coisa também. Tu falou que uma vez tu postou uma coisa no Face, sei lá, com uma mão preta e uma mão branca, né? Aí teve pessoas que estavam te atacando e tudo mais, né? Sim. Eu, na minha opinião, eu acho que também, se a gente quer lutar com preconceito, com racismo, a gente tem que incluir os brancos, né? Não tem como lutar isso aí sem incluir os brancos. E a gente tem que pensar que... Porque enquanto a gente pensa que os brancos são nossos inimigos, a gente nunca vai conseguir pensar assim, coisas boas e tentar lutar contra o preconceito. Porque também eles podem nos pensar da mesma maneira, pensar que nós somos inimigos deles, daí sempre vira como se fosse uma guerra, né? A gente parece que está colocando mais, como falam, mais lenha no fogo, né? Na verdade, existe uma confusão, né? Porque o pessoal acaba comparando o Brasil e Estados Unidos e são realidades totalmente diferentes. O pessoal se baseia muito em Malcolm X, e lá dos anos 60, 1960, né? Malcolm X, a ascensão dele ali, e só que era um período diferente, era um momento diferente, né? Era um lugar diferente. Não dá para trazer a realidade de Malcolm X para o Brasil 2020. Então, mas isso aí pode ser pauta para um próximo encontro. A gente pode fazer, inclusive, essa diferença entre Brasil e Estados Unidos. Gostaria de agradecer a participação de vocês, né? Muito obrigado. Que a gente possa continuar fomentando discussões, debates, encontros. Obrigado, Kleber, que veio de outro grupo aí, se disponibilizou também conosco. Murilo, Cláudia, Cher, Kelvin, obrigado. Vamos mantendo contato, pessoal. Não vamos deixar esse grupo aí de Caxias do Sul acabar, certo? Certo. Abraço a todos. Boa noite. Boa noite aí, pessoal. Aguardo as próximas reuniões, os próximos encontros. Abraço Tamo aí, junto, pessoal. Murilo. Isso aí, um abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Amanhã eu vou fazer um live. Para quem quiser assistir. Eu postei ali no grupo, acho, o link. Vou falar da minha vida e tudo sobre de onde eu vim até chegar aqui em Caxias do Sul. Então vai ser um live só para mim. Então vou falando e as pessoas podem fazendo perguntas. Show. Até amanhã, tá? Obrigado. Valeu. Tchau. Abraço, pessoal. Tchau. Valeu. Valeu, Cher.